padrão que a gente estabeleceu, que tem que fazer sentido, e para ti faz sentido você falar que já que nesse dia Deus perdoou alguém que fez uma idolatria, você também quer, nesse dia, rezar por outra idolatria que você tinha feito, digamos, no caso do Kippur. Não é proibido você fazer, você não pode dizer que você sabe muito bem que não é dever, sabe muito bem que é opcional, e para ti faz sentido, tudo bem. Então, eu não vejo problema, não porque os outros estão... Não é porque tem outra coisa acontecendo que você não pode fazer a tua nesse dia. Só não diga que é a mesma coisa, porque não é. No caso do Sukkot, de novo, você não está ali fazendo alguma oração ou pensando que há um mandamento nisso. Você está fazendo ali um refúgio espiritual para a tua meditação. Não é isso? Então, eu não vejo problema de você fazer acabar o ano todo, se quiser também. Não tem problema. Aí tem a reza do dia, porque nesse dia o que acontece? Nessas festas judaicas, por um lado, você não tem ordem divina de celebrar. Do outro lado, você sabe que, de fato, acontecem coisas, não só no mundo material, mas nas alturas, no céu, acontecem coisas esses dias. Então, você está querendo dedicar esses dias para a espiritualidade, mais do que dias onde não acontecem coisas especiais nas alturas. Tudo bem, não dá para dizer que todo mundo tem que fazer isso, porque Deus não ordenou assim, nós não podemos inventar novas leis. Mas que faz algum sentido, eu acho que o Kippur é menos vago do que o Sukkot nesse caso de fazer cabana, né? Porque Sukkot você jejua, é uma coisa que pode fazer qualquer dia. Você reza, pode rezar qualquer dia. Pedir perdão, pode pedir perdão qualquer dia. Fazer cabana não é proibido fazer nenhum dia também, mas é mais parecido com copiar, né? Porque é uma coisa proativa, né? Não é que nem a abstinência do jejum, digamos assim. Mas, então, mais... Se for colocar assim, o que é mais estranho, né? Eu acho que é mais estranho você copiar uma coisa que é um proativo que Deus não ordenou, mas ainda assim, se você tem uma explicação razoável e você sempre enfatiza para todos na volta que isso não entra na obrigação e que a tua razão disso, de fazer isso, não é ordem. Então, a tua razão é você estar sintonizada com a espiritualidade judaica em geral. Então, não tem problema de fazer, só não dá para ainda usar isso, certo? Não dá para ainda usar, não dá para instituir que todo mundo tem que fazer, não dá para incentivar os outros a fazer, até eu acho que é muito pessoal. Se você sente que a tua sintonia vai ser com isso, tudo bem. Proibição não tem nisso. Já que você não tem erros ideológicos, o ato em si não é proibido. Ele só pode trazer erros ideológicos de pessoas iludidas que começam a inventar explicações. Você entende? Quer dizer, você faz pela razão certa, e pode haver muitas outras pessoas no Brasil que começam a sonhar que Deus ordena aquilo que eles estão a fim de ouvir. Você não é uma delas. É só isso. Então, o ato em si não é problema. O problema é a intenção. Quando a intenção é errada, quando a interpretação é errada, quando a pessoa deixa entrar ilusões, a pessoa impõe seus desejos em cima da realidade. Então, não dá. Né? Não dá para ser uma pessoa sonhadora quando fala da verdade. Ou verdade ou ilusão. Não dá, né? Mas já que você tem uma razão verdadeira, razoável para ti, tudo bem. Você não está tendo nenhum problema. O problema tem os outros que fazem interpretação errada. Como uma pessoa que busca educar as outras, também é bom você ficar alerta para não gerar uma onda que tenha, como chama isso, que tenha continuação, né? Que vai repercutir de forma errada. Mas o teu ato não tem problema. O único problema pode ser a repercussão errada em pessoas pouco educadas. Você foi suficiente educado, tudo bem. Eu vou puxar o assunto para um outro lado. Então, eu já terminei de falar. Assim, Sukkot em si, vamos resumir, então, não ligado à Wanda, mas como estamos gravando, de modo geral, tá? Os mandamentos judaicos têm a parte de proibições, tem a parte proativa. Deus manda fazer, vai lá e faça tanto e tanto e tanto. Templo e oferendas e os sacerdotes têm mais alguns mandamentos e mais alguns dízimos para os israelenses, para os agricultores, enfim, N coisas, né? E eliminar Amaleque. O Ben-Noach não tem que eliminar Amaleque, não é mandamento dele de sair para a guerra, digamos assim. Ele pode eliminar Amaleque do coração, aí quando vai abstrair, tem que Amaleque representa uma má virtude,
uma virtude, mas não como ordem, também não como ordem divina específica, mas como uma coisa englobada na forma geral de servir a Deus e de desenraizar as más virtudes. E Amaleque representa a indisciplina e a ousadia e a teimosia, né? Quando vai contra a vontade de Deus, e Amaleque insiste em fazer o que ele quer e não o que Deus manda. Então, essa virtude, por exemplo, o Benoit deve combater, porque é uma coisa negativa. De fato, no mundo físico, caso nós tenhamos... Hoje, esses dias alguém me perguntou no canal do YouTube se sabemos hoje quem é Amaleque. Não, nós não sabemos, mas temos povos que se comportam como se fossem, né? Porque eles imitam Amaleque, perseguindo o povo judeu, negando a escolha de Deus, e negando a existência de Deus, e perseguindo até aniquilar, querendo nos matar, e usam de qualquer ferramenta injusta, astuta, desprezando qualquer regra e lei humana ou divina que possa vir a existir. Eu acho que um Amaleque verdadeiro é aquela pessoa que prefere morrer do que ver o judeu vivendo bem. Temos aqui umas pessoas, agora que estamos aqui em guerra, e né, esse quarto que eu estou agora, hoje são 10 da noite, 5 da manhã, ou 17 horas atrás, nós tínhamos que se abrigar aqui é o bunker, né? Tá vendo aqui no cantinho de cima, aqui tem, tá vendo aqui em cima a bolinha? É o exaustor, tem um bunker com porta tipo de aço grosso, com aquela borrachinha de geladeira grossa para vedação, com uma janela de vedação, também com ferro, um bunker, né? Cada apartamento novo tem, porque os caras querem nos matar. Já estão 2 anos tentando e apanham um monte, e morre um monte deles, e eles continuam. E os chefes, nem que eles morram, vai ter outro para substituir. Não tem lógica. Tem um comportamento similar do Amaleque, que é os caras preferem morrer do que ver o judeu vivendo bem. Deus fez isso acontecer. Deus permitiu e fez existir esses caras para escrever reto nas linhas tortas que ele sabe como vai ser. E no final vai estar escrito reto, porque Deus é perfeito. E se Deus achou que tinha que ter os Amaleque, vai ter que ter Amaleque, e nós vamos eliminar eles, porque assim é a lei. Essas pessoas aí não são Amaleque por definição. Eu não vi o profeta dizer que são esses aí. Mas o comportamento é similar. Agora, o Benoach não tem nada a ver com isso. Eles não querem matar o Benoach, e se quisessem matar, então tinha que guerrear para se proteger, mas não por mandamento divino de eliminar Amaleque. Enfim. Então, estou dando um exemplo que mandamentos proativos, a maioria o Benoach não tem. Ele tem mais... O único mandamento proativo dele é servir a Deus de modo geral. E aí entra nisso um monte de interpretação. O que é um serviço que qualquer ser humano pode e deve fazer? Então, tirar todas as más virtudes do coração, e ser uma pessoa construtiva para a família e para a sociedade, para todo mundo ter também boas virtudes e querer servir a Deus. Como é que serve a Deus? Sendo uma pessoa boa. E depois, o serviço a Deus direto, a primeira coisa tem que ter um mundo honesto, e pessoas equilibradas, e famílias saudáveis, e que as pessoas vão lá se voltar para Deus como o provedor de tudo, e não vão considerar opinião alheia, e não vão considerar poder alheio, porque quem tem poder é Deus. Então as pessoas, inclusive as pessoas mais poderosas que seja, presidente dos países maiores, presidente das maiores empresas que se acham ricos, que mandam, eles não são nada. De uma hora para outra pode adoecer, pode perder tudo de qualquer jeito que Deus decretar. São muitíssimo vulneráveis. Então nós não podemos se apoiar algo vulnerável. A pessoa que vai se apoiar em Deus vai ter, inclusive, muito feliz por isso. Tudo isso já... E aí dá para conversar um monte que dá para fazer por Deus no proativo, tem um monte de coisa para fazer. Só que não tem muito símbolo. Como pessoas vieram de religiões não judaicas, que começaram a fazer todo em volta de símbolos, uma propaganda e fazer um drama. Isso não é... Aí a gente entra num outro ponto aqui, tá? O ponto de drama da espiritualidade. Eu nunca falei de isso aqui, é uma coisa que eu estou ainda evoluindo na minha mente, tá? A questão é a seguinte: a pessoa geralmente, naturalmente, lá do animal, lá do material, faz drama por coisas materiais, tá? Ele faz drama, ele faz dramatiza, quer dizer, porque ele fala que é muito importante, então ele faz uma festa quando uma coisa boa acontece materialmente. Ele quer dançar fisicamente, ele quer
celebrar com os outros fisicamente também, não só no coração. Quando acontece uma coisa boa, coisa ruim ele reclama diante de todo mundo e, enfim, e com os outros e consigo mesmo ele faz uma grande coisa, ele externa no mundo físico visível, tanto o lado, as coisas boas e ruins que acontecem fisicamente. Quando chega no espiritual, então, para ele ser valorizado como queremos que seja valorizado, ele tem que ser igual, pelo menos igual, se não mais do que o material. Então, tem que dramatizar as coisas espirituais. E aí o Benoit sente falta de cerimonial. O judeu, de forma secundária, já que Deus quis que nós fazemos isso e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo que demarca situações celestiais que Deus entende, que são dias bons para isso, bons porque acontece tal coisa boa, e dias tristes porque acontece tal coisa que não parece, que não é imediatamente boa, só de forma de longo prazo. Então, são dias de nosso luto, porque no imediato e no momentâneo está parecendo triste. Então, dentro disso, o judeu já mistura a necessidade de dramatizar e de equilibrar o material com o espiritual. O judeu já tem a ferramenta. Aproveita esse dia, esse mandamento, a alegria de estar fazendo uma ordem divina já se mistura com a valorização. Ele tem que se preparar, ele tem que ir lá e comprar isso e produzir aquela ferramenta e preparar, sei lá, alimentos e cabanas e livros e organizar que haja um quórum de tantas pessoas com alguém que sabe rezar, umas rezas específicas. O cerimonial está muito preparado já mistura tudo, né? Conseguimos dramatizar o espiritual junto com as cerimônias, junto com os atos produtivos que Deus mandou fazer. Parte Deus mandou, parte os rabinos aumentaram, às vezes por preocupação de cobrir todas as possibilidades da vontade de Deus acontecer. Então, às vezes, fala assim, já que não sabemos interpretar perfeitamente o que Deus quis, vamos fazer um pouco mais para cercar, né? Vai que ele quis mais desse jeito, mais daquele jeito. Então, a gente aumenta bastante as leis com as leis rabínicas, e o ato em si, de valorizar o espiritual com o material, ele se mistura e também se abafa um pouco, na verdade, né? Se abafa com o cerimonial. Eu vivo aqui entre judeus que não são de movimentos que pensam muito com a cabeça, muito filosofia, como eu estou acostumando vocês. É assim porque é assim porque sempre foi. Então, eles fazem as cerimônias, talvez, mais por motivos de costume do que de tradição, do que realmente para cravar no coração uma autovalorização do divino. Tem a valorização natural que Deus plantou no coração do judeu, mas falta o que a participação humana no aumento da valorização da espiritualidade. Aí chegou o Benoch. O Benoch não tem quase mandamentos proativos específicos e definidos, e aí ele sente falta. Então, vamos pensar aqui juntos. Se faz sentido, que nem a Wanda falou, que fazer uma socapa, que ser um refúgio para meditar, não tem problema em fazer. Desde que o motivo seja que você quer lá valorizar o espiritual. Então, para o Benoch, o principal, talvez, nunca pode ser uma ordem divina quem não recebeu. Isso que é um erro. Agora, quando tem ali uma vontade de investir mais no espiritual, tem coisa assim, um dia mais especial. O dia é especial. Sukkot, principalmente, tem ligação com o Benoch também, porque nesse dia era feita a oferenda em nome das 70 nações, no templo. Então, é um dia que até o povo judeu reza pelo bem-estar do mundo todo, todos os que dependem de Deus para serem nutridos no ano que vai entrar. Se reza pelas chuvas, que é o que permite nos países mais áridos, que permite a plantação, o plantio de alimentos, e não só para o judeu. Se oferece 70 touros sobre o altar, o judeu tem que pagar isso do meio cheque que ele deu, quando você dá no meio ano antes, se faz um imposto anual para as oferendas, o judeu tem que custear isso. Não sei se é o menor pagar isso, mas o judeu vai lá fazer a oferenda para todos, e para o menor também ter a sua nutrição. É o dia do julgamento. Por quê? Por que pedimos nesse dia? Porque esse dia que Deus vai lá distribuir as cotas. É o dia da decisão. Então faz sentido, o Benoch está sintonizado com isso. Que aquilo que você pediu no Rosh Hashanah está sendo elaborado e
e para no Rosh Hashanah tem decretos genéricos. E a finalização de quem vai receber, o quanto, do quê, de qual dosagem, que dia vai chegar o quê, de que forma, é mais para a pessoa e depois, no dia a dia, tem o julgamento diário. Se a pessoa merece que naquele dia vai ser da forma mais otimizada, porque Deus pode dar algum benefício. Pode ser chuva, e pode ser uma cura, pode ser boa amizade, boa atenção, boa felicidade, pode dar com o pé direito. Todo dia Deus pode dar ou não dar essas coisas e descontar isso do bem-estar geral anual. Então, todo dia a gente reza para que nesse dia venha a porção ideal, que não pese nos outros dias e que seja suficiente para esse dia. Claro que quem está alinhado com Deus tem suficiente suprimento para todos os dias do ano, porque Deus certamente não me falta nada, não me custa nada em suprir seus servos. Mas assim, para nós, exatamente, por que a gente tem que rezar então? Que Deus faça seus decretos sem nós rezar. Porque a gente quer valorizar o espiritual, porque nós temos que se conscientizar como funciona, para não mergulhar na matéria e achar que tudo acontece porque acontece, e achar que Deus, natureza, digamos assim, resolve tudo. Claro que ele resolve as coisas, mas temos que entender que nós estamos também sendo julgados e avaliados. Não é uma coisa assim desprevida de pensamento ou de relacionamento conosco. Nós temos que se relacionar com Deus, fazendo o que Ele pede e se conscientizando, e mais uma vez se conscientizando e valorizando. Então, digamos assim, mandamentos privativos cerimoniais o menor não tem. Ele pode produzir atos que vão valorizar, que nem lavar as mãos antes de rezar, que nem limpar o recinto, construir um recinto limpo e limpar o recinto que precisa preparar para a reza, tudo isso faz parte. E você pode também elaborar o que você entender que respeita a Deus, quando você fixa que aquele local, e aquele livro, e aquele dia, você dedicou para Deus, então aquele local, aquele dia, aquele livro, e mais coisas que você pode dedicar, as coisas que você entendeu que para ti são pontos de referência para a divindade, nunca vai fazer uma estátua, mas o ponto de referência no serviço, ponto de referência ao teu serviço a Deus. Então, esses dias tem que ser quanto mais embelezados e respeitados, e a tua forma de dramatizar a espiritualidade, de valorizar ela. Então, isso é uma coisa que dá para abstrair as festas judaicas e fazer uma cópia do abstrato, não do técnico. Né? Que nem, então, é a mesma coisa. Se você for abstrair as coisas judaicas, você pode fazer muitas partes dos mandamentos, você pode fazer. Só não dá para achar, assim, o grande erro quando a pessoa vai copiando. Você é judeu, Deus te escolheu, então tem que me escolher também. Ele tem que me mandar aquilo que ele mandou a ti. Não. Deus escolhe o que ele quer, do jeito que ele quer, e dá as ordens que ele quer para quem ele quer, e dá as oportunidades que ele quer para quem ele quer. E nós temos que fluir com isso. Não temos como essa coisa da igualdade geral e total não impõe sobre o Criador de tudo. Para administrar a humanidade, para as pessoas não serem justas, então tem que tratar com igualdade, com imparcialidade, para ter justiça. E Deus quer que assim seja. Mas quando se trata dos manifestos públicos dele, de falar, eu quero de ti tal coisa, do outro tal coisa, o sacerdote não é israelita, e o israelita não é levita, e o homem não é mulher, e a mulher não é homem, ele que criou, ele que vai decretar e vai definir, não tem problema nenhum com isso. E não tem nem que ficar triste com isso. Porque a pessoa que quer a missão do outro, ela na verdade ela está tentando esquivar da missão dela. A missão dela vai ficar faltando. E Deus valorizou a missão dela. Fez alguém para cumprir. E a pessoa que esquiva, ela tá tentando impor a vontade dela sobre a vontade de Deus. Voltando então para o último assunto. Um erro comum é fazer copiar e colar sobre leis divinas técnicas e práticas invisíveis, que parecem soluções atraentes e acessíveis e rápidas, né? É muito fácil você rapidamente copiar, eu faço que nem ele, então sou santo que nem ele, acabou. E isso é o erro de copiar mandamentos.
Mas se você for abstrair e falar assim, não, o conteúdo interno desse mandamento é que nesse dia acontece uma coisa especial. Todo dia acontece outra coisa especial, mas cada festa, se for dias, no caso de festas, e acontecem coisas especiais, faz algum ato que Deus ordenou fazer em relação a isso. O conteúdo interno é quase igual em todas as festas e atos proativos. Valorizar o divino, valorizar o espiritual. Se você fazer um drama disso, melhor ainda, uma coisa educacional para as próximas gerações, se tiver quem tem filhos e netos, que pessoas, ou vizinhos a quem deve educar. Eu lembro uma história que talvez é folclórica, eu não tenho provas que aconteceu de fato. Eu também não lembro de todos os detalhes, mas é uma história judaica assim popular. Podia acontecer, podia não ter acontecido. Mas a mensagem é uma mensagem que talvez tenha valor. Coisa assim de séculos atrás já se contava essa coisa como uma lenda. Eu nem lembro os detalhes todos, mas enfim, tinha um ministro lá, uma pessoa importante, não judia, e eu não lembro toda a história. Aconteceu só que no final algum judeu chegou num país distante, uma coisa assim. Enfim, o fim das contas foi que aquele não judeu mostrou para ele uma arca super bonita, e dentro tinha um quadro com um tetragrama. E todos vocês sabem como é. São aquelas letras hebraicas, 4 letras hebraicas. E não, esse é o nome de Deus, e é por isso que eu respeito tanto. E se fez, não que o Benor tenha que fazer uma arca, mas eu quero dizer que a pessoa, para ele, aquilo foi uma referência. Ele queria fazer um lembrete para o coração dele, que ele valoriza o divino, cujo nome é tanto, que deu a Torá, ensinar, e que ele também acredita nisso, e ele entende que o mundo se divide de acordo com isso, isso que ele valoriza. Então ele fez uma coisa respeitada e nobre a respeito desse lembrete. Tá? Então, tem que cuidar. A pessoa quem vai muito pro técnico, ele vira um idólatra, porque ele pega só a estátua, sem a história por trás, começa a achar que ela tem algum poder. Então, aí começa a entrar a confusão. Então, de símbolos é um problema. Tem a vantagem no símbolo que ela te faz um lembrete, em um material, e você vai respeitar o espiritual, e você vai conseguir intensificar a questão dos materiais. E humanos precisamos fazer algo com as nossas mãos para se envolver todo. Todo o nosso ser está envolvido no serviço a Deus, não só o pensamento. É difícil perceber a Deus só fechando tudo, fechando ouvidos e olhos e só pensando sobre Deus. É difícil. Queremos uma coisa mais palpável. Então, dá para fazer uma coisa palpável, desde que faça sentido. E uma condição uma indelével, diz, né? Uma condição que não dá para abrir mão, é que o conteúdo abstrato tem que se manter ali. A pessoa não pode deixar que a coisa fique técnica e material e acabou. Aí vira uma estátua. Como é que começou a idolatria? Quem lembra da Bam Sefer Madalha de idolatria? As pessoas entenderam errado que Deus quis que se nós recebemos, digamos que calor do sol e umidade da lua, então temos que adorar eles, porque Deus fez eles provedores. O grande erro é que Deus cria eles como ferramenta. Não existe sol e lua assim que Deus ative eles o tempo inteiro e crie eles o tempo inteiro. Então, eles não têm uma escolha, o sol não pode escolher se vai iluminar ou não, a lua não tem escolha se vai irrigar, vai fazer umidade ou não. É Deus que escolhe. Eles são representantes. Que nem a gota de chuva cai aqui, de cima cai aqui e molha. E você não adora a gota de chuva porque ela não escolheu cair. Então a lua é um monte de gotas no caminho, né, sendo encaminhado para cá. E o sol é um monte de onda de calor sendo encaminhado, mas quem criou as ondas é Deus. Aquilo é só uma outra reencarnação da abundância que vem para cá. Não faz sentido de adorar eles. Então, mas a partir desse erro, eles começaram a adorar esses seres. E depois, alguns manipuladores que queriam dramatizar o caso, copiaram o serviço a Deus de Adão, que Adão já fazia oferendas também, e começaram a fazer oferendas para eles também. Começaram a copiar. Copiar, mas sem abstrair. Então, quando começa... Aí começa a questão, quando se esquece o conteúdo e fica só com a embalagem do ato prático, físico, visível,
Então, se perde a boa intenção da pessoa que começou a fazer aquele ato prático, visível. O Benoit pode fazer, se quisesse fazer um altar, tem, não tem quem ensina isso, mas pela lei, ele poderia, em tese, fazer oferendas, digamos. Ele pode muito bem usar essa energia para fazer coisas mais úteis do que apenas uma oferenda, que só Deus sabe como vai ser bem aceita ou não. Mas o Benoit vai fazer os seus gestos para Deus, gestos pessoais, que fazem sentido para ele, e que fazem ele estar envolvido não só com o pensamento, mas com algum preparo físico também, do divino. E isso é ótimo. E aí tem que se lembrar que aquela decadência humana do passado, que é a idolatria, começou quando se fazia coisas boas, e aí começou a interpretar errado, e aí começou a esquecer qualquer interpretação, e se fazia porque fazia a maior queda da idolatria para paganismo mesmo, foi quando todas as interpretações foram esquecidas. O Maimonides também fala disso. No início tinha uma história, existe um criador, e ele fez, aí começou o erro, né? E ele fez, nós sermos providos por representantes, temos que, né? Que o erro já não é verdade, mas eles erraram com essa interpretação. Mas o pior aconteceu quando se esqueceu de qualquer interpretação, e aí ninguém mais sabia que existe algum criador, e todos aqueles atos físicos ficaram como um tabu, que tem que fazer porque tem que fazer, e funciona porque funciona. E é paganismo, não faz sentido nenhum. E é muito mal visto perante Deus. Em conclusão, dá para fazer atos de símbolos que sejam pessoais, mas não universais, porque essa é uma regra de Brennan específico também, né? Que o judeu também não pode inventar leis, essa é a verdade, não pode aumentar. Se o judeu fizer né, aqui tem essa roupa com franja, né, um tzitzit. Isso aqui, a gente veste essa colete com tzitzit, com franja. Então, se o judeu fizer 5 franjas e não 4, ele está fazendo pecado. A Torá fala, não aumenta. Deus falou 4 e não 5, não pode aumentar. E não pode reduzir, não pode fazer 3 também. Né? Então, da mesma forma, o judeu também não pode. Então, nenhum de nós pode aumentar mais do que pode extrapolar. Dizer que Deus diz o que não disse, que a serviço a ele seja naquilo que não faz sentido. Inventar cerimônia sem conteúdo, sem sentido, só porque eu estou afim de que eu vou ser diferente, vou ter um serviço diferente a Deus. Essa é a regra. Tem que fazer sentido, e que seja útil, e que seja razoável, e nós não podemos se tornar profeta sem ser profetizado e dizer que Deus quis coisas que ele não disse. Então, tentei sintetizar aqui vários tipos de erro e também indicar o lado bom. Então, se você quer jejuar qualquer dia do ano, inclusive Yom Kippur, e rezar, e se você sabe que algum dia acontece algo celestial bom, não tem nenhum problema de você surfar essa onda e também fazer algo espiritual nesse dia. Porque isso faz sentido. E já que você sabe que você tem motivações filosóficas para isso, você não está apenas copiando alguém, pelo contrário, talvez isso sim, uma proteção até para o Benoit, já que ele não pode estabelecer. Podia uma comunidade estabelecer um cerimonial fixo para a comunidade toda, se quisesse. Mas se eu fosse o rabino daquela comunidade, eu diria que tinha que instituir ao mesmo tempo uma educação que sempre o conteúdo se mantenha junto com o ato. Não pode ter um ato sem conteúdo. Bom, e assim vai. Tá bem. Então, resta desejar que o Eterno permita que esse ano nossa abundância, já que já foi cotada nos dias que acabaram de passar, vai vir nas melhores dosagens possíveis, que nós não atrapalhemos a benignidade dele de se manifestar da melhor maneira possível. Que nossas reações, vamos reagir e aproveitar e encaminhar as energias que Deus nos deu esse ano de uma forma útil, de uma forma de acordo com a vontade dele, que permita vir mais e mais abundância para nós, para todos que a ele servem. E que esses dias que vêm adiante sejam dias felizes, sabe, confiando em Deus que vai prover para todo esse ano, para todos que a ele servem, e que ponha no coração dos errantes que mudem de ideia,
deixam de ser errantes. E é naquela parcela do nosso coração que ainda é errante também, porque ninguém pode se iludir ser completamente puro e limpo, também se endireite, né, possamos identificar algum canto remoto de algum erro que possa ter dentro de nós, e eu dentro de mim, cada um dentro de si, que temos a maturidade de ser cada vez mais sinceros e dedicados com a verdade, e sentir vulneráveis perante o Criador, mas não preocupados. Porque aquela pessoa humilde, porque ela sente-se vulnerável perante Deus, ela não tem ilusões de prepotência. E ao mesmo tempo ela consegue estar alegre, porque ela confia em Deus, que Ele administraria essa vida vulnerável muito melhor do que se estivesse na mão de qualquer outro. Afinal, qualquer outro é vulnerável também, da mesma forma. Então, quem administra a nossa vida vulnerável e fraca é o único que não é vulnerável e fraco do mesmo jeito. O único que se vira sozinho. Então é isso. Feliz dias de Sukkot que estão entrando e feliz ano de 5.786 para todos nós, todos vocês. E que a comunidade menor de Porto Alegre possa se propagar e fazer grandes obras e trazer felicidade para os seus participantes e ter muitos participantes que sejam todos felizes sempre. Com o favor de Deus. Queremos ler os Salmos, não é isso? Bom, hoje é domingo, então eu vou ler aqui na página 22, Salmos para o dia da semana. Os levitas cantavam estes salmos no templo sagrado. E tem ligação, os primeiros 6 dias foram escolhidos por sua relação, salmos foram escolhidos por sua relação com as obras criativas de Deus naquele dia da semana, durante os 7 dias da criação. Então, o salmo de hoje vai estar ligado com a criação do mundo, que começou no domingo, onde foi criada a luz e a água. Então, o Salmo 24, foi Davi um cântico. Do Senhor é a terra e tudo o que ela contém, o mundo e os que nele habitam. Pois ele afirmou sobre mares e a estabeleceu sobre rios, a terra. No entanto, quem subirá no monte do Eterno? Quem puder ficar ereto em seu sagrado lugar em plena consciência? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, aquele que não usou o nome de Deus em vão e não jurou falsamente. Este receberá a bênção do Senhor e será agraciado por Deus de sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, aqueles que buscam a tua presença, Jacó, para todo sempre. Erguem, portais, vossas cabeças e levantem-se as aberturas do mundo, para que entre o Rei glorioso. Quem é o glorioso Rei? O Senhor é forte e poderoso. O Senhor é poderoso na batalha. Ergam vossas cabeças, ó portais, e se levantem as aberturas do mundo, para que venha o Rei glorioso. Quem é o Rei glorioso? O Senhor das hostes, ele é o glorioso Rei para todo sempre. Então, tudo é de Hashem, e nós que possamos se erguer de plena consciência diante dele, e que os portais se abram para vir a bênção da nossa parte. Seguindo aqui. Orações noturnas. Salmos que pedem proteção de Deus. Salmo 134. Cântico das Ascensões. Eis aqui, bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, que de noite assistis na casa do Senhor. Para mim é noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Que o Senhor, Criador dos céus e da terra, te abençoe de Sião. De dia o Senhor ordena a sua bondade, de noite a sua canção está comigo, uma oração ao Deus da minha vida. A salvação dos justos vem do Senhor, ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. O Senhor os ajuda e os livra, ele os livra dos ímpios e os salva, pois eles depositaram nele a sua confiança. Tu que moras no abrigo do Altíssimo, que permanece na sombra do Todo-Poderoso, eu te falo,
Senhor que é meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem eu confio, que Ele te livrará da armadilha, da peste súbita devastadora, por suas asas te cobrirá, e sob suas asas estarás protegido. Sua verdade é um escudo e uma armadura. Não temerás o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que ronda na escuridão, nem o destruidor que devasta ao meio-dia. Podem cair 1000 ao teu lado esquerdo e 10.000 à tua destra, mas não se aproximarão de ti. Basta que olhes os teus olhos e verás a retribuição dos iníquos. Porque disseste, o Senhor é meu refúgio, e fizeste do Altíssimo teu abrigo, então nenhum mal te acontecerá, nenhuma praga chegará perto da tua tenda, pois ele designará seus anjos para te protegerem em todos os teus caminhos. Eles te carregarão em suas mãos para que não batas teus pés numa pedra, então pisarás sobre o leão e a víbora. Tu pisotearás sobre o jovem leão e a serpente. E Deus dirá, por ele me desejar, eu o libertarei. Eu o fortificarei, pois ele conhece meu nome. Quando clamar por mim, eu lhe responderei. Estou com ele na aflição, eu o libertarei e o honrarei. Eu o satisfarei com longa vida e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 121, cântico para as ascensões. Erguerei meus olhos às montanhas, de onde virá meu auxílio? Meu auxílio vem desde o Senhor, Criador do céu e da terra. Ele não deixará que teu pé tropece, teu guardião não cochila. Ele nem dormirá o guardião de Israel. Deus é teu guardião, Deus é uma sombra protetora à tua mão direita. De dia o sol não te agredirá, nem a lua de noite. Deus te protegerá de todo mal. Ele guardará a tua alma, Deus guardará a tua ida e a tua vinda, de agora e para sempre. Está feito o salmo. E uma das melodias que a gente cantava lá em Porto Alegre sempre é ligada à festa de Sukkot. No Sukkot se fala os salmos de louvor, aqueles 113 até 118, todos os dias. E uns anos o nosso Rebbe, que estava em Nova York nesses últimos anos, ensinou essa melodia que cantávamos em Porto Alegre com vocês. Aleluia, et Hashem kol goyim shabechu, Salmo 117. Shabechu kol haumim, Aleluia, aleluia, et Hashem kol goyim shabechu kol haumim, ki gavar aleinu chasdo, ve'emet Hashem leolam aleluya. Hallelujah, Hashem kol goyim, shabechu kol haumim, Hallelujah, Hashem kol goyim, shabechu kol haumim, ki gavar aleinu chasdo, ve'emet Hashem leolam aleluia. E a outra não é diretamente ligada, mas sempre tem a ver, porque fala que todos se conscientizarão da presença do Criador. וידעו כי אתה שמך השם לבדך עליון על כל הארץ. ידעו כי אתה שמך השם לבדך עליון על כל הארץ. יא דיללה יללה דיללה אללה דיללה ללה ללה יללה דיללה יללה דיללה יללה ללה ללה וידעו כי אתה שמך השם לבדך, וידעו כי אתה שמך השם לבדך עליון על כל הארץ. וידעו כי אתה שמך השם לבדך, וידעו כי אתה שמך השם לבדך עליון על כל הארץ.